Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos. Tudo bem? Eu estou bem e você? Graças a Deus, estou ótimo. Eli, temos perguntinha aí? Sim, temos aqui. Fabiola, chegou aqui uma pergunta de um rapaz. Fabiola, por que você acha que hoje as mulheres não querem mais ter filhos? Aí, quando tem, já estão mais velhas. É a pergunta do rapaz. Olha que interessante. Porque hoje as mulheres já não querem mais ter filhos e quando os têm, já estão mais velhas. Eu poderia dizer para você que é pelo medo, pela insegurança. É um assunto muito pouco falado, mas eu percebo que há uma grande distorção das pessoas em relação a esse assunto. Joga-se uma grande responsabilidade, inclusive, para a mulher. Só que a mulher hoje, não é que ela não queira ter filho. Não é que essa mulher não queira, muitas vezes, assumir um relacionamento sério, porque isso também é outra pauta que chega com frequência. Ah, mas a fulana não quer namorar, não quer nada sério com ninguém, não quer ter filho. A mulher, hoje, não é que ela não queira, ela não tem, muitas vezes, opção. Ela escolhe, muitas vezes, ter esses filhos mais tarde pela falta de segurança. Por quê? Se a gente for pensar anos atrás, talvez 20, 30 anos atrás, quando você pensava em ter um filho, esse filho estava relacionado a uma família. A mulher ainda atrelava o homem como cabeça, o provedor. Então, ter um filho não era uma responsabilidade exclusiva da mulher. No momento em que se engravidava, você tinha ali uma divisão da responsabilidade, onde 50% ficava para o pai, 50% para a mãe. Isso é até bíblico, né? Afinal de contas, o homem foi chamado como cabeça, como provedor. Então, a mulher lá de trás, quando ela engravidava, não é à toa que ela tinha um filho atrás do outro, porque o homem saía e ele tinha ali a responsabilidade de prover pela família. Aquela mulher ficava responsável pelos cuidados da casa, cuidar do filho, cuidar do lar, da família. Hoje, a mulher já não tem mais essa segurança. Quando ela pensa em ter um filho hoje, muitas vezes ela se sente só. E por saber que ela tem que sair para trabalhar, ela precisa se manter. E muitas vezes até se manter sozinha, como é que ela vai pensar assim, opa, peraí, agora eu posso engravidar? Se ela muitas vezes não tem com quem contar. Porque hoje, gente, a realidade que nós vivenciamos é a seguinte, a maioria dos homens não querem compromisso sério. Engravida essas mulheres e deixam essas mulheres depois criando os filhos sozinhas. Paga uma pensão merreca, que é a realidade da maioria, e essas pensões, elas não criam esses filhos e muitas vezes esses pais, mesmo com essa pensão merreca que paga, ainda ficam enrolando para pagar. E aí essa mulher tem que se dividir na função mãe, onde ela tem que cuidar desse filho, muitas vezes deixar em creche, deixar com algum cuidador, até pagar para essa pessoa cuidar desse filho, ainda tem que sair para trabalhar, para levar sustento para casa, ela tem que também cuidar das suas questões pessoais, então a mulher hoje está sobrecarregada. Então, quando ela tem a opção de escolher ser mãe ou não, ela vai deixar isso para mais tarde, porque ela está preocupada em ter uma estabilidade, porque na cabeça dela o que ela cria? Eu estando estável, eu tendo uma condição financeira, mesmo que eu venha criar esse filho sozinha, pelo menos eu não vou passar perrengue. Essa é a realidade. Pelo menos se esse pai abandonar a mim e a esse filho, eu vou ter recursos, condições para bancar, para manter. Então, a maioria das mulheres que engravidaram, elas criam esses filhos na peleja, mas quando você pergunta para a grande maioria se pudesse voltar lá atrás, elas diriam o seguinte, olha, se eu pudesse escolher retomar minha vida como era lá atrás, eu teria esperado mais e não ficaria dependendo de pensão. Eu teria esperado eu ter condições, ter recursos para poder ter um filho, criar um filho. Então, acredito que hoje, a mulher está mais tardia no engravidar, está muito relacionada a isso. Os homens não passam mais segurança para as mulheres.
nesse sentido. Os homens saíram da sua função, daquilo que eles foram chamados, para serem os cabeças, os provedores. Joga-se muito a responsabilidade para a mulher. A mulher hoje está empoderada demais, já não se encontra mais a mulher submissa. Os homens querem uma mulher submissa, mas cadê eles ocupando o papel de cabeça? Cadê vocês, homens, assumindo o lugar de vocês de, se a mulher engravidar, você falar assim, não se preocupa, eu estou contigo aqui agora, você não precisa se preocupar com o trabalho, porque eu estarei com você até o momento que você puder retomar com as suas atividades. Cuida do filho aí com tranquilidade, que eu estarei aqui, ó, provendo pela casa, pela família. Mas hoje a mulher não tem mais essa segurança. Então é por isso que ela fica com medo. A mulher hoje tem deixado para engravidar mais tarde, e aí quando ela acorda, o seu relógio biológico já não está mais condizente com a idade de se ter um filho, muitas vezes. Falo por mim, gente. Eu vivo isso. Eu recebo esse tipo de pergunta todos os dias das pessoas. Fabiola, mas você não pensa em ter filho? Você já está com 33 anos, ainda não se casou, tá? A gente até arruma namorados, pessoas inteligentes, pessoas de boa família, pessoas que muitas vezes você fala assim, nossa, esse cara é bacana. Mas aí, quando você pensa assim, vamos chegar esse cara no cantão para ver o que ele realmente quer? É um cara que muitas vezes não quer sair da barra da saia do pai e da mãe, ou então tá cheio de trauma de relacionamento anterior, ou seja, não está pronto para assumir um relacionamento, de juntar as mãos e falar assim, vamos junto? Vamos constituir família? Eu vou ser o cabeça dessa relação e você, se precisar para criar um filho, você pode se afastar um pouquinho aqui do seu ambiente de trabalho? Então, nós mulheres hoje pensamos o seguinte, precisamos estar pelo menos minimamente estabilizadas, porque se porventura acontecer de aparecer um filho no meio do caminho, a gente não vai colocar no mundo alguém para sofrer. Eu já recebi no consultório vários casos assim, inclusive de mulheres que engravidaram, que pensaram em abortar, não porque elas não queriam filho, mas tinham um medo muito grande de não ter condições financeiras de arcar, de bancar, que a primeira solução que ela via no meio do caminho era não ter aquela criança. Olha a situação, por quê? Se sentiam sozinhas, não tinham com quem contar. Então, quando você me pergunta isso, eu não colocaria a responsabilidade somente sobre a mulher. Eu vejo que os homens hoje, eles não têm passado essa segurança para as mulheres, para que elas possam pensar no casamento, na seguridade de ter um filho e ter ali um parceiro com quem contar. E é por isso que as mulheres hoje têm ficado tão solitárias e pensado cada vez menos em ser mães.